Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Ótimo, glória a Deus. As crianças então já podem descer aqui à minha esquerda. E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler hoje, refletir hoje a respeito sobre uma temática extremamente importante, acompanhando também o sermão da semana passada, como eu havia dito. Meus irmãos, o sermão da semana passada e este sermão de hoje, eles estão extremamente conectados. Então, se você, porventura, não estava aqui na semana passada, eu quero te recomendar que, depois que você sair daqui da igreja hoje, depois do culto, se você puder, vá no nosso canal do YouTube e assista o sermão que eu preguei na semana passada sobre membresia. Ele vai fazer todo sentido com o contexto que nós precisamos trabalhar hoje. Nós vamos ler então a passagem de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 15. Mas antes de nós fazermos essa leitura, precisamos recapitular e conversar a respeito de algumas questões que eu quero trazer à memória de vocês. Talvez você, em algum momento, na sua história, na sua jornada, já presenciou um momento onde os pais, e talvez se você é pai, você sabe do que eu estou querendo dizer, em um momento onde você percebe que existe a necessidade de corrigir os seus filhos. E às vezes isso acontece em momentos que são um pouco desagradáveis. Todos vocês que ou já presenciaram de uma maneira clara, acho que todo mundo já presenciou, ou você que é pai e mãe e que teve que executar de fato a correção de seus filhos em ambientes, em momentos, em contextos que são um pouco desfavoráveis, sabe o que é receber também os olhos das pessoas ao seu redor, sabe do que é pensar se você estava de fato fazendo a coisa certa, se você estava agindo de maneira correta em corrigir. Mas sabe, e você tem uma certeza, que se você é a pessoa que estava corrigindo ali, você sabe que você tem uma autoridade e uma responsabilidade de fazer isso com os seus filhos. Agora, as pessoas que testemunham isso, nenhuma daquelas pessoas que estão testemunhando o momento de uma correção tem a autoridade e nem a audácia de chegar perto dos pais e dizer assim: eu acho que você deveria corrigir o seu filho de uma maneira diferente. Acho que todos nós concordamos que essa é uma realidade que nós vivenciamos em algum momento da nossa história. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? O texto de hoje que nós vamos ler é um texto sobre um tema difícil e pesado. Digo a vocês assim com um coração muito entregue diante do Senhor que esta semana estive em batalha com o Senhor. Porque este sermão me trouxe muito peso em meu coração, mas ao mesmo tempo sabendo que eu deveria comunicar estas verdades das Escrituras aos irmãos e não seria prudente da minha parte, nem do presbitério desta igreja, omitir de vocês qualquer tipo de contexto relacionado à disciplina. Meus irmãos, é difícil falar sobre disciplina. É difícil falar sobre repreensão. É difícil falar e encontrarmos, de fato, alegria e sorriso nos rostos quando nós estamos falando sobre correção, sobre ser disciplinado. Quem, na verdade, gosta de ser disciplinado? Eu desconheço. Embora alguns ainda vão dizer, não, é bom ser disciplinado, porque nós aprendemos, nós somos sábios, nós ficamos mais sábios, mas a realidade, meus irmãos, é que a disciplina, ela tem um gosto amargo. O momento da disciplina é um momento terrível, um momento que pega e abala todas as estruturas, sejam elas emocionais ou psicológicas da pessoa que está sendo disciplinada. Mas também é uma realidade para aqueles que disciplinam. Também é difícil para aqueles que precisam executá-la. E nesse momento, quando nós pensamos a respeito de disciplina, as Escrituras também nos ensinam, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina qual deve ser a posição da disciplina dentro da igreja. E é sobre isso que nós vamos ler nessa manhã, no texto que se encontra aí em Mateus capítulo 18, acompanhem comigo a partir do verso 15, que diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja,
considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que virem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós engrandecemos ao Senhor, Deus, e agradecemos ao Senhor pelo cuidado e direção. Obrigado pela tua santa e boa palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta manhã e nos direcionar a todo o entendimento necessário a respeito da disciplina do Senhor. Que nós possamos, Deus, sair daqui, Pai, com o coração quebrantado, contrito, comovidos e movidos, Senhor, de maneira que o Seu nome seja glorificado em nós hoje e a partir de nós, da maneira que o Senhor deseja, Pai. Que esta repreensão também seja válida aos corações daqueles que precisam ser repreendidos, Pai. De maneira que o Seu nome seja glorificado entre nós. Que eu não seja um empecilho para a Tua palavra, Senhor. Antes que eu seja um cooperador fiel. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, sobre então disciplina, para que nós possamos pensar de fato a respeito do texto que lemos. E o texto por si só já é algo extremamente claro para nós. Mas nós vamos destrinchar ainda mais um pouco dos conceitos estabelecidos aqui. Mas para isso eu preciso recapitular com você o que nós trabalhamos um pouco na semana passada. Na semana passada eu falei um pouco aqui a respeito do fundamento da igreja e do estabelecimento da igreja que é feita em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus diz que instituirá a sua igreja, que funda a sua igreja sobre uma pedra. E esta pedra, como nós pensamos na semana passada, não é somente a confissão de que Cristo é Senhor, de que Jesus é o Senhor, o Filho do Deus vivo, mas também em cima daquelas pessoas que confessam esta verdade e que juntos edificam o corpo de Cristo. A igreja é feita então de pessoas verdadeiras que confessam a maior verdade de todas, que é o fato de que Jesus é o Filho de Deus. E é desta maneira que Jesus edifica a sua igreja. Entretanto, no texto da semana passada, nós percebemos que Jesus direciona esta palavra diretamente a uma figura dentre o colégio apostólico, que é Pedro. Mas hoje, nós entendemos que esta aplicação, ela não é só válida para Pedro, como também é distribuída em todos os discípulos de Cristo. Afinal de contas, se você começa a ler o texto que lemos, a partir do verso 15, Jesus está dizendo a quem, meus irmãos? A quem Jesus está direcionando estas palavras aqui? Senão a todos os seus discípulos. Senão a todos aqueles que seguem o seu caminho ou que estão debaixo da sua lei. Portanto, Jesus está direcionando esta palavra a mim e a você. Esta palavra, esta recomendação, esta orientação é direcionada a todos nós como discípulos de Jesus Cristo, como partes daqueles que confessam que Jesus é o Cristo e que são instrumentos de Deus para a edificação do corpo, para a edificação da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Quando então pensamos sobre a igreja, sabemos que ela é a reunião dos salvos. O conjunto de todo o povo de Deus, reunido em todos os tempos. Mas também nós entendemos que a igreja se manifesta de uma maneira peculiar e individual num contexto local. Aqui, neste ambiente onde estamos nos reunindo, aqui se reúne uma igreja local, que também manifesta a glória da igreja invisível. Entre nós estão os salvos. Está o povo de Deus que um dia se reunirá com a santa igreja de Deus diante do trono do Senhor. Mas aqui há uma expressão real e visível daquela igreja que é invisível. E nesse sentido, o compromisso que nós temos que ter como igreja do Senhor são quais, meus irmãos? Primeiro, zelar pelo evangelho de Jesus Cristo. Você não carrega o seu próprio nome ou a sua própria reputação, você carrega a reputação do seu Senhor. Segundo ponto que nós zelamos aqui, através das ordenanças, nós estamos dia a dia confirmando, através do batismo, por exemplo, a profissão de fé daqueles que dizem reconhecer em Jesus Cristo o Senhor. E também a partir da ceia, confirmando todos os meses que estes irmãos que se reúnem aqui estão aliançados, não somente com o Senhor, mas também entre eles. É isso que nós fazemos todos os meses, quando nós ceiamos. A ceia, então, meus irmãos, não é simplesmente um mero momento
um capricho durante os nossos cultos. Não, este é um símbolo precioso e solene da comunhão que há entre Deus e o seu povo e entre o povo do Senhor entre si. De maneira clara que nós precisamos, como igreja, nós recebemos uma delegação, uma autoridade de reconhecer e confirmar aqueles que pronunciam ou que professam a verdadeira fé em Jesus Cristo. É por isso que alguém se torna membro de uma igreja, meu irmão, através do batismo, ou através da profissão de fé, onde nós, a igreja, onde o povo de Deus consegue reconhecer naquela pessoa que professa uma verdadeira fé, seja em palavras e também em ações. Por isso, é importante entendermos que a igreja também zela por esses dois pontos. Em terceiro ponto, a igreja zela pelo discipulado. O que significa isso, meus irmãos? Nós estamos reunidos juntos aqui, para que nós possamos ensinar a respeito das palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. E este mandamento, esta comissão é dada a todos os discípulos de Cristo. Ou seja, não existe uma opção de um verdadeiro crente que ama Jesus, que serve ao Senhor e não está ligado a uma igreja local visível. Por isso, meus irmãos, não há espaço para um cristianismo individualista onde as realidades pessoais sobressaem-se sobre as realidades coletivas. Não, o povo de Deus é um povo e Deus trata com o seu povo no meio do seu povo. Por isso, um verdadeiro crente, um cristão legítimo que professa uma verdadeira fé em Jesus, está intimamente ligado com uma igreja local que reconhece a profissão de fé dele e reconhece os frutos do Espírito na vida desse irmão. Percebe então que esta é a relação que é compartilhada entre nós. Esta é a condição de responsabilidade que nós temos como igreja. Nós temos a responsabilidade de zelar pelo Evangelho, de zelar pelas ordenanças e também pelo discipulado entre nós. E essa responsabilidade não é somente do pastor, ou não é somente do presbitério, e não é somente individualmente de cada um de nós, mas é compartilhada com todo o povo de Deus que tem uma aliança com o Senhor e com o restante do povo. Percebe então a sua responsabilidade diante destes textos? Então, diante disso, diante da responsabilidade de membresia, de entendermos esse conceito de membresia saudável, que é uma marca de uma igreja que está zelando pelo Evangelho de Jesus, a disciplina entra então de maneira muito ligada ao conceito de membresia. Porque, meus irmãos, é somente no meio da membresia, no meio da igreja local, é que a disciplina ela pode ser efetuada de maneira a preservar a igreja, preservar o testemunho de Jesus, preservar o Evangelho de Jesus. E uma coisa não pode ser feita sem a outra. Não existe disciplina bíblica sem a presença de uma comunidade bíblica. Não existe uma correta disciplina aplicada sem, de fato, a presença do povo que aplica a disciplina. Por isso é importante que nós entendamos isso. E agora, para ficar um pouco mais claro ainda, depois que você já entendeu o conceito de membresia e a relação que isso tem com a disciplina, a palavra de Deus vai nos orientar em todo o seu contexto, que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Provérbios, no capítulo 3, verso 12, vai dizer o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. De maneira clara, então, o Senhor vai corrigir o seu povo, vai corrigir os seus filhos. E essa disciplina, embora não haja alegria durante o momento da disciplina, ela produz frutos que apontam claramente para o tamanho do amor daquele que ama os seus amados. Quando Deus corrige, meus irmãos, este é um marco claro do amor de Deus, porque, na verdade, disciplina é amor. Quem disciplina, disciplina por quê? Ama. E sem amor não há correção. E sem correção não há amor. A palavra de Deus vai nos dizer também em Hebreus, no capítulo 12, o seguinte: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esta é uma realidade a respeito da disciplina, meus irmãos. No momento onde ela está sendo executada, no momento onde nós estamos sendo disciplinados, seja pelo Senhor, ou seja pela nossa comunidade, ou por aqueles que nos amam, sejam os nossos pais, o momento da disciplina é penoso, é doloroso,
dói em nós. Este momento, geralmente nós não temos muita satisfação ou alegria de compartilhar. Mas a palavra de Deus nos alerta e nos diz que os frutos da disciplina verdadeira são frutos pacíficos, frutos de justiça. Frutos que aperfeiçoam, frutos que amadurecem. Por isso, é óbvio que disciplinar não é um remédio agradável, mas é como aquele remédio amargo que uma criança precisa tomar para que ela seja sarada de fato pelo mal que está sendo causado no corpo dela. Quando a gente é criança, quando a gente é imaturo, é difícil a gente perceber isso. É difícil pensar, imagine só uma criança pequenininha, como várias das crianças que nós temos aqui, quando elas são disciplinadas pelos seus pais. Óbvio que elas vão chorar, óbvio que vai ser um momento doloroso, talvez os pais ficam até doídos quando você vê uma criança pequena como essa, sendo disciplinada. Talvez você vai pensar diversas vezes a respeito de como isso de fato pode significar o amor, e talvez a criança pense, talvez eu já vi crianças dizendo assim: papai, como que você pode me amar se você me bateu? Né? Como você pode me amar se você me corrigiu? Mas, na verdade, essa expressão clara desse amor, ele é evidenciado na maturidade. Existe verdadeiro amor na disciplina, meus irmãos. E a palavra de Deus também vai nos dizer em Provérbios, no capítulo 13, o seguinte: aquele que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, disciplina desde cedo. Aqui, claramente, nós temos uma recomendação ao amor prático de manutenção, de disciplina, de correção, que leva esta pessoa, esta criança no contexto de Provérbios, mas também pode ser aplicado em qualquer contexto da nossa história. Leva a esta pessoa a, de fato, vivenciar o verdadeiro amor. É assim que nós entendemos. Então, disciplina é corrigir, advertir, repreender, ensinar. E esse é um dever não só dos pais, com o contexto das crianças, mas também num contexto claro, guardadas as devidas proporções, da igreja. Disciplinar, os cristãos devem disciplinar e devem participar da disciplina em suas igrejas. Essa é uma parte comum do chamado de seguir a Jesus. Quem segue a Jesus passa por momentos de disciplina. Se você segue a Jesus, você é disciplinado pelo Senhor. Você é disciplinado por irmãos na fé. Você é disciplinado por aqueles que amam você. Porque esta é uma parte comum de seguir a Jesus. Não há uma opção, meus irmãos. Não há um caminho de atalho para fugirmos da disciplina. Antes, este é um caminho pelo qual todos nós, toda a igreja, deve passar. Quando nós pensamos sobre isso, a disciplina dentro da igreja, ela pode se manifestar de duas maneiras. A primeira delas, uma disciplina formativa, que é o que nós fazemos aqui todos os dias, através do ensino, da pregação do Evangelho, através da comunhão dos irmãos, através de estudos bíblicos, através de conversas e aconselhamentos. Tudo isso é uma disciplina formativa, que visa a manutenção do povo de Deus, que visa com que você fuja do pecado. Quando nós pregamos aqui e dizemos, corra para Deus e fuja do pecado, é uma forma de nós estarmos disciplinando vocês, para que vocês percebam que vocês precisam do Senhor e não devem se render ao pecado. Esta forma de disciplina é o que nós conhecemos como disciplina formativa. É o que forma o nosso contexto. Entretanto, existe um conceito mais profundo de disciplina nas Escrituras, que é o conceito de disciplina corretiva. E é sobre isso que Jesus está tratando em Mateus, no capítulo 18. Se você ler o capítulo inteiro, eu aconselho a você depois, ler a partir do capítulo 16, o texto que estudamos semana passada, e chegar no capítulo 18, você vai perceber que Jesus está seguindo um raciocínio claro a respeito de diversos temas que estão interligados. E aqui, quando nós tratamos no ponto da disciplina corretiva, que significa algo aqui a ser resolvido, existe um procedimento a ser feito, existe uma cirurgia para a manutenção da saúde do corpo a ser realizada. Quando nós chegamos nesse momento, nesta etapa, isso pode significar não só a repreensão, seja ela individual ou pública, mas também o ápice da disciplina, que seria o que nós chamamos de exclusão ou excomunhão. Isso faz parte da disciplina dada pelo Senhor. E um alívio que nós temos aqui, meus irmãos, é que essas palavras não foram ditas por qualquer outra pessoa. Essas palavras foram ditas por aquele que nos amou desde o princípio, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, para nós, é uma segurança de que, embora essa palavra pareça dura e amarga, ela é o remédio pelo qual nós precisamos viver e tomar. Este é o remédio pelo qual nós precisamos passar.
Embora isso seja difícil, embora isso possa bater de frente com as suas percepções individuais, o que Jesus quer para a sua igreja e para o seu povo sempre é o melhor, porque o Senhor é um bom pai, que corrige e disciplina todos os seus filhos, a quem ama. Então vamos ver no texto bíblico como é que a disciplina deve acontecer dentro da igreja. E a primeira etapa desse conceito de disciplina se encontra logo no verso 15. Primeira etapa da disciplina na igreja deve acontecer de irmão a irmão. Vamos ler novamente o verso 15. Diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O primeiro passo da disciplina, então, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é um passo que, além de simples, demonstra um amor grandioso e também pode ser muito eficiente. Jesus, então, vai dizer o seguinte, meus irmãos, em contrapartida do que aquilo que o mundo vai dizer, onde as pessoas que ofenderam deveriam procurar aqueles que foram ofendidos, Jesus diz o contrário. Se o seu irmão pecar contra você, vai você até o seu irmão e converse com ele, em particular. A orientação de Jesus, então, é que quando existe o pecado diante da realidade dos irmãos, é responsabilidade de cada irmão civil, se é testemunha, ir até aquele irmão e procurá-lo em particular. Difícil. Conversas difíceis. Chegar diante do seu irmão e repreendê-lo só pode ser feito uma vez que a gente vive uma vida de comunidade e esta comunidade está imersa no amor e na misericórdia de Deus. Mas assim, diante disso, a recomendação de Jesus a todos os seus discípulos: se você se diz um discípulo de Jesus, se você diz crer no Evangelho de Jesus, uma marca clara de que você de fato está na fé, é que você, em momentos como esse, não deixará de disciplinar e de corrigir os irmãos que você ama. E não será deixado de lado quando você precisar de uma correção. Esta é uma marca importante. E aí talvez você se pergunte assim, porque o texto diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, será então que Jesus está dizendo que isso só é válido em pecados cometidos contra a pessoa? E aqui eu quero trazer um contexto mais histórico para você do texto. O texto, nos originais, traz a expressão contra ti em conchetes. Ou seja, isso significa que é um entendimento expandido da passagem e não limitante. Significa que quando Jesus então está falando, se o seu irmão pecar contra você, não significa que isso é válido exclusivamente quando houver um pecado individual contra a sua pessoa. Mas isso é válido dentro do contexto de Mateus 18, em todo tipo de pecado que há no povo de Deus. Como isso fica claro para nós, meus irmãos? Se você ler o contexto aí, logo imediatamente anterior ao texto que lemos, Jesus está falando a respeito da ovelha perdida. E quando Jesus fala sobre a ovelha perdida, ele diz o seguinte: que ele vai em direção àqueles que estão perdidos. Ou seja, se Jesus mesmo é aquele que vai em direção aos que estão perdidos, os seus discípulos devem fazer o mesmo. E esta condição não se expressa imediatamente em direção a você pessoalmente. Talvez não houve um pecado no qual você foi ofendido, mas há um pecado público, testemunhal, que você presenciou o seu irmão fazendo. É seu dever, como aquele que viu, como aquele que presenciou, ir até o seu irmão, porque você deve ir em direção àquela ovelha que está se desviando. Este é o conceito que Jesus traz aqui. Depois você leia todo o capítulo 18, mais uma vez eu digo isso, trará mais entendimento. Ou seja, o contexto deste texto aqui não é um contexto exclusivo, mas sim adicional. Nós estamos entendendo que a tratativa do pecado no nível individual deve acontecer em todas as partes da igreja. Por quê? Porque nós estamos correndo em direção àquelas ovelhas que estão se perdendo. O pecado, meus irmãos, nada mais é do que errar ao alvo. Todos os nossos irmãos, quando pecam, este pecado pode se tornar uma potencial pedra de tropeço na vida dos irmãos e na vida daquele próprio irmão. Por isso, diante do pecado, você deve ter responsabilidade e amor. E sabe como você manifesta isso? Vá até seu irmão. Se você testemunhou isso, se você presenciou isso, se você viu isso, vá até o seu irmão em particular. Converse com o seu irmão em particular, porque se ele ouvir,
se ele ouvir a repreensão em amor, se ele ouvir você expondo as Escrituras, se ele ouvir você pedindo para que ele se arrependa, e ele for de fato um cristão, o texto bíblico nos diz que nós ganharemos o nosso irmão. Aquela ovelha que estava indo em direção a um lugar estranho, voltará para o rebanho, voltará para junto do povo de Deus. Porque o pecado, meus irmãos, faz isso, separação. O pecado separa pessoas, o pecado destrói pessoas, o pecado separa aqueles que são amados por Deus e o Senhor. Então é por isso que nós devemos ir diretamente a essas pessoas. Essa correção então individual é um benefício claro para o corpo de Cristo. Por isso a gente pode aprender muito com isso, a gente pode resolver boa parte dos nossos problemas em comunidade desta maneira. Grande parte dos conflitos que nós vivemos nas nossas comunidades locais hoje se dão porque não há execução clara do texto de disciplina eclesiástica nas Escrituras. As igrejas preferem passar a mão sobre a cabeça das pessoas que estão em pecado. As igrejas preferem não mexer com estas realidades, porque isso pode significar muitas coisas. Os falsos profetas, meus irmãos, estão preocupados com os seus bolsos cheios ao final do mês. Então, disciplinar um irmão pode significar menos uma oferta na igreja. Pode significar menos uma família que não entende a disciplina na igreja. Mas sabe o que isso significa para nós? Deve ser de extremo valor para o povo de Deus zelar pela membresia saudável. E não pode haver saúde com pecado. Meu irmão, isso nós não podemos negociar. Isso nós jamais negociaremos aqui na nossa igreja. Não deve haver doença em nosso meio por conta de pecados não resolvidos. Por isso esse chamado, esta mensagem é um apelo a você, que se você está vivendo em pecado, se existe alguma realidade que você presenciou, vá até seu irmão, seja para repreendê-lo em amor, em sabedoria e em graça, ou seja para receber uma repreensão, e volte-se para o caminho do aprisco, volte-se para junto das ovelhas. E essa é uma responsabilidade que nós temos. É um dever não nosso somente dos pastores, mas um dever de todos os irmãos em Cristo. Agora, como isso deve ser feito? Olha só como o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia em Gálatas, no capítulo 6. No verso 1 e 2 ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, e aqui vocês, ele está se referindo a todos os cristãos da igreja, a qual essa carta foi direcionada, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Paulo está dizendo então aos espirituais, e o que ele quer dizer com isso, meu irmão? Talvez você pense assim, será que isso então é para aqueles que são mais espirituais? Aqueles que são mais maduros? Será que a repreensão ela só pode ser realizada nesse contexto? Não. Quando Paulo está dizendo sobre os espirituais, ele está se referindo aqui ao Espírito de Cristo e ao fruto do Espírito que ele falará mais à frente no capítulo, que ele falou antes no capítulo, perdão. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo aqueles que têm o fruto do Espírito, ou seja, aqueles que são verdadeiramente crentes, legitimamente cristãos, que têm uma vida que testemunha, porque Jesus mesmo disse, pelos frutos vocês os conhecerão. Ou seja, se você é um crente legítimo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem o fruto do Espírito sendo desenvolvido, portanto você é espiritual. Portanto, o Espírito de Deus habita em você. Para que finalidade, meu irmão? Para que você obedeça à lei de Cristo. E Paulo então está dizendo isso, dizendo o seguinte: irmãos, nós que somos verdadeiramente crentes, devemos exortar os nossos irmãos, caso algum de nós seja achado em falta. Paulo mesmo faz isso quando ele percebe que Pedro falhou em algo, e então o texto vai dizer que Paulo confrontou Pedro face a face. De maneira clara, a disciplina é e deve ser aplicada em todos os contextos da vida da igreja local, meu irmão. E aí você talvez possa estar pensando assim, mas como que é que isso vai se dar? Porque Jesus não falou que a gente não poderia julgar. Jesus não disse que a gente não deveria julgar o nosso irmão. E aí eu quero trazer uma clareza a vocês. Toda a correção bíblica tem aqui pressupostos estabelecidos. O primeiro, pressupõe-se que a pessoa que está tendo a intenção de corrigir um irmão em amor vai fazer isso, porque de fato ele percebeu que
este irmão que ele vai ser corrigido não cometeu uma falta pessoal com uma preferência pessoal da pessoa que está indo corrigir. Antes, essa pessoa que cometeu uma falta ou uma ofensa pecou contra o Senhor e contra a palavra. Primeiro, então o testemunho aqui da correção não é um testemunho individual da pessoa, mas sim o da palavra de Deus e do Espírito Santo. Segundo ponto, toda a correção bíblica ela é feita com base no amor. Mas isso não significa que você deve dizer assim ao seu irmão: meu irmão, eu vou te falar com amor. E aí você pega uma metralhadora e levanta ela assim, né? Muitas pessoas usam dessa falsa modéstia, dessa falsa humildade, deste ódio travestido de amor, para ferir os outros irmãos. Sendo que o objetivo da disciplina é o quê, meus irmãos? Reestabelecer, trazer de volta. E isso significa que a sabedoria deve habitar aqui. Isso significa, por exemplo, que Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz o seguinte: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem também serão julgados, e com a medida que vocês medirem também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Jesus diz o seguinte, então. Será que ele diz assim, então não julgue o seu irmão? É isso que termina o texto? Não. Jesus diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente. E aí você pode então tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, Jesus aqui não está reprimindo a repreensão, mas ele está ditando como ela deve ser feita. Você, meu irmão, se vai corrigir alguém, olhe primeiro para a sua vida se você tem um testemunho de crente. Porque a pior coisa que há no meio do povo de Deus é a hipocrisia. Será que você tem um testemunho legítimo de cristão, fruto do Espírito sendo gerado em você, arrependimento legítimo e frutos dignos de arrependimento, para que você chegue diante do seu irmão em amor e corrija-o? Pense nisso. Saiba então dessas duas realidades que você vai precisar equilibrar na sua balança. Você deve corrigir, não segundo as suas percepções, segundo a palavra e o Espírito de Cristo. E também tenha a ciência, a sabedoria de saber que você está fazendo isso não para condenar o seu irmão, mas para que ele seja restabelecido. Portanto, meu irmão, Jesus ainda vai dizer em João, no capítulo 7, o seguinte: não julguem conforme a aparência, mas julguem pela reta justiça. E essa justiça é a justiça do Cristo. É a lei de Cristo. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo vivendo no crente. Uma vez que a lei da carne morreu, acabou, agora a lei de Cristo, do Espírito Santo vivendo no crente, passa a valer. Portanto, quando essa correção ela é feita seguindo todas as orientações de Jesus, o fruto é glorioso, meu irmão. Muitos podem ser restaurados. Muitos irmãos, verdadeiramente irmãos, vão ser restaurados à comunhão. Vão ser trazidos à sensatez, vão deixar os seus pecados, vão se arrepender, vão largar o pecado que vivem e vão voltar à comunhão plena na presença de Deus e na presença dos seus irmãos. Glorioso fruto é este. Quando isso acontece, Jesus diz: você ganhou o seu irmão. Você ganhou um prêmio. Sabe qual é o seu prêmio? O seu irmão de volta com você. O seu irmão continuando a ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Continuando a ser santificado ao seu lado, junto com você. É esse o seu prêmio. E não a resposta assim: quão sábio você é por me corrigir. Ou, nossa, os pastores estão olhando para mim agora porque eu corrigi aquele irmão. Não. O seu prêmio é este irmão restabelecido. Este irmão vivendo agora e amando mais, não ao Senhor somente, mas também a você e a palavra. Sabe o que isso faz? A verdadeira correção e a verdadeira disciplina de Jesus traz verdadeira comunhão entre os irmãos. Traz esse senso de família verdadeiramente, porque é na família que acontece isso. É na verdadeira família onde as correções são feitas e o amor não deixa de existir. Pelo contrário, o amor aumenta. Hoje, quando eu olho para a minha infância e vejo meu pai está aqui, gente. Meu pai tem um testemunho cristão. E ele me ensinou muito, mas ele me corrigiu muito também. Hoje, quando eu olho para ele, eu falo: glória a Deus, porque meu pai estava me corrigindo. Eu tenho certeza que vocês podem pensar o mesmo sobre diversas realidades. Então, para que você pense sobre esse primeiro nível, de 1 a 1, a disciplina ensinada por Jesus, nessa primeira instância, anuncia um fim também de um pecado mortal entre nós, a fofoca. Sabe o que significa? Se você tem um dever de ir até o seu irmão a sós, pare de divulgar o pecado alheio para os irmãos com uma falsa piedade.
As pessoas chegam para falar assim, eu tenho que te contar o pecado do irmão. Fulano é tão amável, a gente ama tanto fulano. Mas o irmão, a pergunta deveria ser, você já foi até o fulano? Você já foi até o seu irmão que você diz amar? Ou você veio contar para mim sobre o pecado dele que você não fez absolutamente nada? Perceba então que o fim da fofoca é quando nós aplicamos a palavra de Deus na igreja. É quando a gente dá lugar à palavra de Deus e ao Espírito Santo e não lugar às nossas vaidades e às nossas preferências pessoais. Na igreja, meu irmão, na membresia saudável, não há espaço para as individualidades, para as preferências individuais. A gente não vem para a igreja para cantar o que a gente gosta de cantar. A gente adora a Deus, a gente canta o que Deus quer ouvir. A gente não vem para a igreja para ouvir uma palavra que é agradável a nós. Não, a gente ouve aquilo que Deus quer que a gente ouça. Portanto, mastigue este remédio amargo agora. Perceba a importância de você cortar fins de fofoca no seu meio. Corte esse pecado pela raiz, meu irmão. Isso destrói a igreja. Isso destrói o corpo de Cristo. Isso está minando a vida da igreja. Fofoca no meio do povo de Deus está minando o povo de Deus. E essa disciplina ensinada por Jesus não só chama a responsabilidade individual, mas também a responsabilidade corporativa do povo de Deus. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. A dinâmica e o ministério que nós vamos dizer aqui de uns aos outros é a vida da igreja. Toda a nossa vida é uns aos outros. Não existe outra realidade a não ser essa. A disciplina ensinada por Jesus expõe o coração, tanto daquele que vai corrigir, quanto daquele que é corrigido. Se este irmão que corrigirá tem um coração centrado na palavra de Deus, ele não se excederá na correção. Mas aquele irmão também que é corrigido, se ele tem o Espírito de Deus, ele se arrepende. Ele reconhece, ele é humilde, ele se prostra, não diante da pessoa, diante de Deus e da palavra. Por isso a disciplina não pode abrir espaços entre nós para a gente tratar questões segundo as nossas preferências individuais. Não pode ser uma prerrogativa para que você chegue no seu irmão e fale o que você quiser falar para ele, só porque você acha que você pode fazer isso. Não, meu irmão. Cuidado com as críticas ferozes misturadas de falsa humildade. Cuidado com aqueles que desejam falar não porque amam, mas porque odeiam. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Cuidado. Por isso que Tiago fala a respeito da língua. Como isso pode ser destrutivo para uma comunidade. Cuidado com isso. O segundo ponto, então, meus irmãos, no texto que lemos. A segunda instância, caso o irmão que foi procurado não se arrependa, caso não haja reconciliação, caso não seja possível restabelecer esse irmão no 1 a 1, Jesus então dá uma segunda etapa. Verso 16 diz o seguinte: mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho, depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Jesus, ele conhece a natureza do coração humano. Jesus conhece como o nosso coração pode ser duro, como a gente pode ser endurecido pelo pecado e pela maldade. Jesus sabe como a gente pode ser difícil, ele sabe que esse cuidado disciplinar, ele pode se desdobrar não só da individualidade entre 2 irmãos ali a sós, mas também pode ser estendido ao auxílio de mais pessoas. Essa recomendação de Jesus não só demonstra para nós a sabedoria do nosso mestre, mas também demonstra o seu amor em fazer com que as testemunhas, ao chegarem, possam atestar não só que a correção é legítima, mas também que ela está sendo executada da maneira correta. E essa testemunha, meu irmão, não é pessoas que você ama e que sabem que vão concordar com você. São pessoas que estão provadas e experimentadas. E isso é ensinado para o povo de Israel desde o início, porque Jesus está aqui aplicando novamente algo que já era costume do povo. Em Deuteronômio, no capítulo 19, verso 15, Moisés dá uma orientação ao povo, diz o seguinte: uma só testemunha não poderá levantar contra alguém por qualquer coisa de iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual cometer, somente por este depoimento. Antes, o depoimento de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o fato. Isso significa que existe, então, uma coletividade. Isso demonstra não só a humildade para nós reconhecermos e submetermos aquilo que estamos fazendo a mais irmãos, para que aquilo seja decidido em sabedoria, como também mostra que precisa haver amor para que continuemos a insistir com aqueles que não se arrependeram, para que se arrependam.
É isso que a disciplina está ensinando aqui, meus irmãos. O que é importante entendermos é que nesse conceito, nesse momento, nesta etapa, nessa segunda instância da disciplina, você deve contar com irmãos maduros que vão poder julgar a questão juntamente com você de maneira sadia e sábia, de maneira amorosa. Por quê? Porque o nosso objetivo continua sendo a restauração daquele irmão que se perdeu. Ou seja, se você foi conversar com alguém que você sabe que está em pecado, meu irmão, esse irmão não te ouviu, você vai ser obrigado a procurar mais 2 ou 3 pessoas, para que essas pessoas possam saber diante daqueles fatos o que deve ser feito com aquele irmão. E se ele se arrepender, a questão está decidida, está resolvida. Se o pecado for de fato, se houver de fato arrependimento do pecado, e se essa pessoa deixa o pecado, a questão está resolvida e encerrada. Percebe então que Jesus está dando aqui passos para que a gente siga e viva isso de maneira clara na nossa vida? Se de 1 a 1 a questão foi resolvida, não há mais assunto a ser tocado, resolvido, selado, acabou. Se com 2 ou 3 testemunhas for necessário, então se resolver-se nessa instância, está também terminado, está resolvido. Mas aí, nós temos que ter então essa busca direta e total, meus irmãos, pela sabedoria de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos dá toda a sabedoria de Deus. E eu quero encorajar você para que você faça uma oração. Peça a Deus sabedoria. As pessoas pedem a Deus tudo. Pedem dinheiro, pedem um monte de coisas. Mas não pedem ao Senhor sabedoria para resolver as questões que são necessárias. Quero te encorajar que você peça a Deus sabedoria. Porque se você for um desses que será instrumento para a correção e a disciplina de um irmão, você precisará ter sabedoria. E aí o que acontece? Caso ainda assim este irmão não se arrependa pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, Jesus então vai nos direcionar ao último estágio da disciplina eclesiástica, que é com a igreja. Aqui a coisa fica difícil. Aqui geralmente a porta fica muito estreita. Aqui é onde todo mundo se dói, né? É aqui, exatamente nesse ponto. Você encontra isso no verso 17, que diz o seguinte: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E meus irmãos, sinto em dizer a vocês, não há aqui nenhuma outra interpretação possível senão o que o texto está dizendo. Exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a também a ouvir a igreja, considere-o como pagão, como gentio ou publicano. Essa é a última etapa da disciplina eclesiástica. Nós chegamos então à última instância. Nós percebemos então que se um irmão chega nesta etapa, meus irmãos, o coração dele está tão endurecido para o pecado, que é necessário que toda a igreja se reúna e interpele para com esse irmão, para que ele se arrependa. É necessário que o caso seja exposto à igreja. É necessário que isso saia do 1 a 1, que saia do 2 a 2, do 3 a 3, e vá para o corpo de Cristo, para a igreja. E foi Jesus mesmo quem disse isso. E é difícil mesmo, quando nós percebemos isso. Por que Jesus está então delegando isso à igreja, meus irmãos? Se lembre da autoridade que Jesus dá à igreja, em Mateus 16, que nós estudamos aqui. E o que Jesus reafirma mais uma vez nesse texto é o seguinte: eu estou dando a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou delegando a vocês a autoridade para julgar estas questões entre vocês. E o que vocês reunidos determinarem, isso é o que passará a ser válido. A igreja, então, é o povo de Deus que representa essa autoridade do povo de Deus, do próprio Deus, na terra. É esse povo que pode legitimar tanto a confissão quanto aquele que confessa. Ou seja, por que o caso é levado à igreja? É necessário, então, caso não haja arrependimento, como não houve nas 2 instâncias, que a igreja possa julgar se a confissão de fé daquele irmão é legítima. Será que ele é de fato um crente, como ele diz ser? Porque o testemunho de vida dele até aqui não condiz com a realidade da qual ele professa. Este é um ponto difícil. Aqui, meus irmãos, nós encontramos um ponto difícil. Mas Jesus,
obviamente bem sábio, sabia que o que aconteceria conosco. Ele diz o seguinte: a questão, ela é decidida na igreja. Ela não é decidida por ou por um colégio de poucas pessoas. Não, essa questão é decidida pela igreja. Portanto, aqui, embora os presbíteros façam parte, os pastores façam parte do contexto, a decisão da membresia, de fato, aplicar a disciplina na igreja, deve ser, de fato, total da igreja. Embora nós possamos trazer a vocês os casos, cabe à igreja julgar como devemos proceder. Jesus está confirmando, então, as chaves do reino, a autoridade que a igreja tem. E diante dessa igreja, se irmão ainda se manter impenitente, caso diante da procura dos irmãos da igreja, se há entre nós algum pecado, meu irmão, que seja necessário de ser trazido a público aqui na igreja, nós faremos isso. E esse é um caso que dói a nossos corações. Dói no coração de todos nós ter que fazer esse tipo de coisa. Mas se houver entre nós uma necessidade de ser feito, deverá ser feito. Porque nós estamos seguindo a orientação do nosso Mestre Jesus. E aí, quando isso acontecer, é responsabilidade de todos vocês procurarem esse irmão ou essa irmã para que ele se arrependa. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da sua responsabilidade em ir em direção ao irmão que está em pecado, que está impenitente, que não se arrepende, para que ele se arrependa? Porque, mais uma vez, eu quero lembrar a vocês, o nosso objetivo aqui é que ele seja restabelecido, para que ele seja devolvido à comunhão. E aí, se isso ainda assim não for o suficiente, se o coração dele se mantiver endurecido, significa, então, que nós não teremos outra solução senão o que parece mais radical aos nossos olhos, que é o que Jesus diz. Então, considere-o como gentio, como alguém que não é parte do povo de Deus, como alguém que não é parte da aliança, como alguém que não está em aliança com o Senhor e com a igreja. Gentio, ou também como publicano, aquele que é traidor do reino, aquele que abriu mão da sua pessoalidade enquanto cidadão do reino para outro reino. É isso que os publicanos fizeram, se venderam para Roma. Jesus, então, ao trazer esse conceito para nós, traz esse conceito de excomunhão ou exclusão. E aqui é difícil, meu irmão. Sabe por quê? Talvez você se pergunte assim, no seu coração e agora, eu sei, talvez você esteja pensando isso. Poxa, mas isso é muito difícil. Isso é muito pesado, não é não, pastor? Será que não é demais eu virar e falar assim, irmão, você está excluído da comunhão, da mesa do Senhor, porque você não se arrepende do seu pecado? Será? Se eu disser a você a seguinte situação: caso você vá a um médico, e este médico cometa contra você um ato criminoso, o conselho de medicina fará o quê? Cassará a sua carteira e a sua atribuição como médico, dizendo: esta pessoa não pode falar pela instituição na qual ele diz representar, porque ele não mais respeitou o juramento que foi feito. Não é isso que acontece? Se um advogado comete um crime, a OAB não vai vir e então cassar a sua atribuição como advogado? Será que não é isso que é feito em toda a sociedade? Por que, de fato, a igreja é doloroso fazer isso? Por que será que, nesse contexto da fé, é difícil tratarmos sobre a disciplina? Eu sei, talvez você tenha visto em vários momentos da sua história, que as igrejas, ou muitas igrejas, desempenharam um mau papel nas suas disciplinas eclesiásticas. Mas isso não anula a realidade da palavra de Deus. Embora muitos povos, muitas pessoas tenham feito isso de maneira irresponsável, a palavra de Deus não pode ser colocada de lado por conta de pecado de alguns, por conta da falha de algumas igrejas em executar a disciplina. Existe uma maneira correta para se fazer isso, e a recomendação correta é aquela que Jesus nos deu. Por isso, então, meu irmão, quando isso acontecer, e se isso acontecer, nós precisamos analisar como que a gente deve proceder. E graças a Deus nós temos no Novo Testamento um exemplo disso. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 1 a 8, diz o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O que aconteceu, meus irmãos, é que existia um pecado no meio da igreja de Corinto. Existia uma pessoa que estava tendo relações com a mulher do seu próprio pai, e a igreja estava sabendo desta realidade. Era um pecado que estava sendo, de toda maneira, escandaloso. E então Paulo vai dizer o seguinte:
E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: esse pecado deve ser disciplinado e este irmão deve ser excluído da comunhão, excluído da mesa do Senhor, de tal maneira que ele possa ter o seu corpo destruído, entregue a Satanás. Paulo usa essa linguagem de fato pesada, literalmente devolvendo a Satanás, devolvendo ao mundo, para que ele lá possa se arrepender se de fato for um cristão e ser restabelecido. O que acontece, meus irmãos, é que, embora isso seja difícil, Paulo continua dizendo: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Se nós tolerarmos o pecado escandaloso diante de nós, meus irmãos, o que vai acontecer é que a nossa igreja não será uma igreja saudável. O que acontecerá é que o pecado reinará em nossos ambientes. Nós estaremos aqui todos os domingos, com uma cara limpa, bonitinhos, sorrindo, né, celebrando no momento de louvor, mas na realidade nós estaremos destruídos por dentro. Quantas famílias entram aqui bonitinhas, mas a realidade estão destruídas? Quantas pessoas entram aqui bonitinhas e perfeitas, aparentemente, mas estão vivendo uma vida de pecado? Meus irmãos, a disciplina vem para que você, meu irmão, se está nessa realidade, se arrependa. Ouça a palavra do Senhor nessa manhã e se arrependa. Se arrependa, deixe o seu pecado, abandone o seu pecado. E o objetivo, meu irmão, da excomunhão, mais uma vez, embora seja a ação mais radical dentro da igreja, de excluir um irmão da ceia, de excluir esse irmão do convívio e da comunhão da igreja, embora seja o mais radical, tem um objetivo claro: que esse irmão seja restabelecido, que ele se arrependa. E se ainda assim, meu irmão, esta pessoa, ao ser lançada para fora da igreja, não se arrepender, fica claro então que ele precisa de conversão. Ele precisa ser regenerado. Ele precisa que o Espírito Santo mude o coração dele. E aí ele deixa de ser irmão em Cristo e passa a se tornar alvo de evangelização. Alvo, campo missionário, porque é assim que nós devemos tratar. E Paulo, então, ao tratar esse assunto, e com a glória de Deus nós temos um desfecho positivo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim para os irmãos: irmãos, agora que esse irmão foi disciplinado e ele se arrependeu, recebam ele de volta. Recebam ele entre vocês. Sabe o que aconteceu? A igreja de Corinto não queria receber mais o irmão. E Paulo vai e escreve: vocês têm que receber, porque o que precisava ser feito foi feito. E ele agora se arrependeu e pode ser recebido de volta no meio do povo de Deus. Percebe então que isso é muito sério. Será então que todo pecado, meu irmão, é passível de exclusão na igreja? Eu sei que essa pergunta pode estar aí no seu coração. Mas eu quero estabelecer alguns princípios aqui para que a gente possa orar sobre esse tema. Primeiro, diante dos textos, fica evidente para nós que alguns critérios devem ser atendidos, para que esse pecado possa ser levado no seu mais alto grau de disciplina. Primeiro, esses pecados devem ser pecados exteriores e perceptíveis. Isso significa que o pecado que acontece no coração não é importante? Claro que é importante e deve ser responsabilizado. Entretanto, nós não temos a autoridade e nem o conhecimento de analisarmos o coração dos nossos irmãos. Por isso, a gente precisa avaliar aquilo que está claro aos nossos olhos, ou que é trazido à tona pela presença ou da palavra de Deus e o testemunho do Espírito. Segundo ponto, para que a gente faça esse julgamento de maneira correta: esse pecado deve ser significativo. E com isso eu quero dizer o seguinte: significa que é quase impossível, é muito difícil, ao olhar para a realidade desse pecado, que você reconheça que aquele irmão que pecou, que fez tal coisa, tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus e pode ser levado ao arrependimento. Este tipo de pecado é extremamente grave. Por isso aqui não existe uma receita de bolo. É necessário que a igreja busque ao Senhor em sabedoria, de maneira que haja de maneira correta diante disso. E o principal motivo pelo qual um pecado pode ser levado
A disciplina é o fato de que este pecado não houve arrependimento da pessoa. Se houver a falta de arrependimento, onde não há arrependimento, ali sim há a possibilidade da disciplina. Quando alguém não quer se arrepender, quando alguém tem um coração tão endurecido que se recusa a abandonar o pecado, que se recusa a deixar de fazer aquilo que estava fazendo, esta pessoa então deve ser levada à disciplina. E aqui, meus irmãos, eu preciso dizer isso. Não há prazer na excomunhão. Não há prazer no povo de Deus e na igreja em excluir alguém da ceia, em excluir o irmão do convívio social com os irmãos na igreja. Não há prazer. Isso para nós é uma tristeza. O Senhor está ensinando a sua igreja a partir do luto, daquela tristeza, daquela perda daquele irmão. E a nossa oração deve ser para que essa pessoa seja restabelecida. Porque isso vai ensinar para nós, se um dia isso acontecer entre nós, que nós devemos, primeiro, manter o nosso temor diante de Deus. Não peque. Busque viver uma vida de santidade. Busque viver uma vida diante do Senhor. Eu sei que a nossa vida cristã, ela ainda existe diante do pecado. Nós pecamos. Mas existe uma grande diferença entre pecar, meu irmão, e viver uma vida de pecado sem arrependimento. Existe uma grande diferença entre errar aqui, se levantar e se arrepender, e entre viver uma vida constantemente jogada no pecado. E é sobre isso que a gente tem que refletir. A disciplina na igreja serve para uma correção de Deus para todo o coração do povo. Quando a gente vê isso acontecendo entre nós, a gente passa por esse estado de tristeza, de luto e também de contrição. Não só porque está acontecendo isso entre nós, é muito triste, mas também porque a gente está percebendo o amor de Deus para conosco e para com o seu povo. É assim que nós devemos encarar a excomunhão. E por fim, talvez para que você ainda não tenha dúvidas, a excomunhão não sela o destino final dessa pessoa. A igreja não tem autoridade para dizer o seguinte: essa pessoa não é salva. O que vai dizer isso é a postura dele diante desta realidade. O que a igreja está fazendo é simplesmente reconhecendo o arrependimento dele, ou reconhecendo a falta de arrependimento dele. Por isso, isso deve ser colocado aqui diante de nós. Quando esse processo de excomunhão acontece, essa pessoa é excluída da comunhão, da ceia, da vida da igreja. E ela não tem mais uma responsabilidade real entre os irmãos. Não existe mais isso. Essa pessoa passa a ser agora alvo da evangelização. Sabe o nosso compromisso, então, com essa pessoa? Deve ser agora evangelizar, pregar o evangelho para ela, para que ela se arrependa e se converta. E assim ela possa ser restabelecida na comunhão dos irmãos. E no convívio da igreja, caso haja entre nós, meus irmãos, se isso porventura um dia acontecer entre nós, nós jamais deveremos tratar esse irmão aqui de qualquer maneira. Pelo contrário, ele é bem-vindo nas nossas reuniões. Por quê? Porque é aqui que ele deve estar para ouvir o evangelho e se arrepender, embora ele não participe mais da mesa do Senhor e da comunhão como membro desta igreja. E isso deve acontecer. A verdade, meu irmão, é que a disciplina nas igrejas é esquecida. Porque muitas pessoas, ao serem disciplinadas nas suas igrejas, saem da sua igreja e vão para outra. E quando não existe essa realidade de membresia ativa nas outras igrejas, os pastores recebem pessoas que estão em pecado em outras igrejas e estão simplesmente fugindo dessa realidade de disciplina. Isso é triste, isso é lamentável. Também é lamentável ver como muitas igrejas tratam a disciplina eclesiástica como se fosse uma punição severa, de maneira que as pessoas morrem. De maneira que a fé de muitas pessoas é destruída. De maneira que tudo isso acontece não para a glória de Deus, mas para a glória do pastor e da igreja. Por isso a gente precisa ter esse cuidado. A disciplina deve acontecer de maneira fiel à palavra de Deus. Por isso, preste atenção nesse contexto. Preste atenção no texto em que lemos hoje. Perceba que uma igreja saudável é aquela onde os irmãos vivem de uma maneira plena a sua membresia, através da comunhão, e são cuidados através da disciplina, de maneira a serem santificados para a glória do Senhor. O objetivo de Deus aqui, então, ao disciplinar o seu povo, no meio da igreja, seja individualmente ou não, isso é para que a nossa igreja, o povo de Deus, seja saudável. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Não deixe que Satanás roube essa palavra do seu coração. Mantenha a sua vida saudável. Mantenha a sua comunhão com Deus de maneira saudável. E faça isso em nome do Senhor. Por isso, a gente disciplinar enquanto isso acontecer, e quando a gente estiver entendendo isso, entenda o seguinte: a gente precisa confiar no poder do Evangelho. A gente precisa crer
que o evangelho pode gerar mudança profunda no coração de alguém, de maneira a gerar frutos dignos de arrependimento. Segundo ponto, que a santidade de Deus é melhor do que a impiedade humana. É melhor você confrontar o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor, do que viver uma vida de pecado distante da santidade de Deus. Terceiro ponto, o amor de Deus é maior e melhor do que qualquer amor que o mundo pode dar. Embora lá fora não haja nenhum tipo de correção da maneira como eu disse aqui a vocês, tenha certeza de que o amor de Deus é verdadeiramente amor. E o que eles pregam lá fora é falso. Só há amor verdadeiro quando há correção verdadeira. E obedecer a Deus é o verdadeiro caminho para a liberdade. Quando a gente é corrigido, a gente percebe que aí de fato nós nos tornamos livres. É só assim que a gente larga pecados. É só assim que a gente abandona aquelas coisas de estimação que estão nos acompanhando. E assim, precisamos buscar mais sabedoria e menos performances diante dos nossos irmãos. Que o Espírito Santo guarde o seu coração, meu irmão. Que o Espírito Santo guarde a nossa igreja. Mas se for necessário que nós possamos agir dessa maneira, que o Senhor nos dê graça para isso. Sabedoria para isso e amor, para que a gente faça aquilo que deve ser feito de acordo com a vontade do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo cuidado e pela direção. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei também, Pai, que o Senhor é um bom Pai, que disciplina aqueles a quem ama. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa sondar os nossos corações nesse momento. Que o Senhor possa sondar os corações do teu povo aqui, Senhor. Dos teus filhos aqui, Pai, se há alguém entre nós que está vivendo em pecado, se há algum entre nós que está preso, Senhor, por amarras de pecado, Senhor, que o Senhor possa enxergá-los nesse momento e libertá-los pelo poder do teu Santo Espírito e do Evangelho. Que sejamos instrumentos, Senhor, não para a punição dos nossos irmãos, mas para que eles sejam estabelecidos novamente na rocha firme da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê graça e verdadeiro amor para que nós possamos amar sinceramente os nossos irmãos, a ponto de corrigir quando for necessário, instruir quando for necessário, e isso tudo para a glória do Senhor e não para a nossa glória, não por nossos caprichos. Que o Senhor conceda sabedoria ao seu povo aqui, Pai, a esta igreja, para que proceda da maneira correta quando for necessário, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós a graça necessária para agirmos, de maneira que o seu nome seja glorificado entre nós, e de maneira que o seu nome não seja desonrado entre os gentios, de maneira que as pessoas não possam olhar para a nossa igreja local e dizer que aqui há pessoas que vivem uma vida de hipocrisia, que antes as pessoas que estejam aqui, que são verdadeiramente cristãos, Pai, possam viver uma vida que testemunha e glorifica ao Senhor e ao seu Evangelho. Eu peço, guarda o coração do teu povo. E nos livra, Senhor, de todos os nossos pecados, Senhor. Nos livra, Pai, das pedras de tropeço entre nós. Guarda, Senhor, os irmãos que estão caminhando, começando a caminhar na fé agora. E guarda também os mais maduros, de maneira que estejam firmes no Senhor e que não tropecem e sejam pedra de tropeço. É o que eu te peço, Senhor. Sabendo que o Senhor é quem zela por este povo. Sabendo que esse povo pertence ao Senhor e não pertence a nós. Sabendo que o Senhor vai continuar cuidando deles. É a minha oração no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, aqui presente e espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.